Sob a proteção de Deus, presentes conselheiro Fábio de Souza Camargo, auditores Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, Tiago Barbosa Cordeiro, procurador do Ministério Público de Contas Flávio Azambuja Berti, declara aberta a 35ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Em férias, conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares. Submeto a ata número 34, de 16 de outubro de 2013, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, senhor presidente. Apenas solicitar a retirada de pauta do processo 41.340/12. Obrigado, senhor presidente. Está devidamente anotado. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, para solicitar inclusão em pauta de certidão liberatória, processo 591130 de 2013, requerimento da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Também para comunicar sobre estamentos na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal dos seguintes processos: 44751313, 43757713, 16712013, 451-16213, 701-98313, 477-19613, 573-74813, 565-96613, 490-02813, 490-10913, 239-64313 e 424-55212. Está devidamente anotado. Auditor Sérgio Valadares. Obrigado, senhor presidente. Também para anunciar inicialmente a devolução dos autos do processo 390.510.11 ao colega Tiago e anunciar que deferiu o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 363.255.13, 325.108.13, 613.153.11, 713.735.11, 388.03106, 675.052.13, 339.273.13, 573.984.11, 263.021.13, 565.400.13, 851.515.12, 406.11.13 e 125.732.09. Obrigado. Está devidamente anotado. Também estou comunicando sobre o sobrestamento dos seguintes processos: na Diretoria de Contas Estaduais, 199.083.12. Na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, 646.298.07, 554.404.09, 488.630.09, 301.859, 265.03, 473.234, todos /10. 260.072, 260.110, 343.113, estes 3/11. A palavra está livre. Para o relato da pauta, concedo a palavra a Sua Excelência, conselheiro Fábio Camargo. Senhor presidente, senhor procurador, senhores auditores, processo número 211.292.11, prestação de contas anual, Fundo Previdenciário Município de Maria Helena. Trata o presente processo da prestação de contas do Fundo de Previdência do município de Maria Helena, relativo ao exercício financeiro 2010, de responsabilidade Elea da Costa Santos. Diretoria de Contas Municipais, mediante instrução, se pronuncia pela regularidade das contas. O Ministério Público demonstra seu posicionamento na mesma forma, a direção do parecer prévio pela regularização das contas. Diante do exposto, acompanha as manifestações uniformes da Diretoria de Contas Municipal do Ministério Público de Contas, com fundamento no artigo 16.1 da Lei Complementar 103 de 2005, voto pela regularidade das contas. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado.
Processo 663.992.13, certidão liberatória, município de Piraí do Sul, verso presente sobre a solicitação de certidão liberatória pleiteada pelo município de Piraí do Sul para fins de transferência voluntária. Diretoria de Contas Municipal manifestou-se pelo indeferimento do pedido em face do descumprimento da agenda de obrigações, omitindo-se o município na entrega do SINAM dos meses de janeiro a julho de 2013. A Diretoria de Análise de Transferência constatou que o município de Piraí do Sul está apto a receber a certidão requerida. O Ministério Público de Contas concluiu que o descumprimento da agenda de obrigações por si só basta para indeferir o pedido a despeito da ausência da manifestação da Diretoria de Execuções. Ante o exposto, acompanho o posicionamento do Ministério Público de Contas e voto pelo indeferimento da certidão liberatória. Este é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 589.172.13, certidão liberatória, município de Palmital. Presente processo, trata de pedido de certidão liberatória formulado pelo município de Palmital para fins de obtenção de transferência voluntária. A Diretoria de Contas Municipal manifestou-se pelo indeferimento do pedido devido à pendência no cumprimento da agenda de obrigações. Por sua vez, a Diretoria de Análise de Transferência constatou que o município de Palmital está apto a receber a certidão requerida. A Diretoria de Execuções se pronunciou no sentido de deferir o pedido de obtenção de certidão liberatória. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal verificou que não constam pendências que impossibilitem a emissão da certidão liberatória ao município de Palmital. O Ministério Público de Contas acompanhou o parecer da Diretoria de Contas Municipal, indeferindo a certidão liberatória à hora pleiteada. Em que pese as manifestações contrárias, acompanha o parecer da Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público, apresentando proposta de voto pelo indeferimento à certidão liberatória pleiteada pelo município de Palmital, em virtude da pendência no cumprimento da agenda de obrigações. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 273.607.12, prestação de contas de transferência, Santa Casa de Paranavaí. Cuido os autos do processo de prestação de contas do convênio celebrado entre o Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde e a Santa Casa de Paranaguá, de responsabilidade do senhor Renato Augusto Platz Guimarães, no valor de R$450 mil, referente ao exercício financeiro de 2011. O objeto deste convênio consistia na operacionalização das atividades de atenção à saúde para atendimento da população referenciada na 14ª Regional da Saúde de Paranavaí. De acordo com a Diretoria de Análise de Transferência, com a implantação do Sistema Integrado de Transferência, o CIT, pela Resolução 28 de 2011, as prestações de contas a partir de janeiro de 2012 passaram a ser integralmente prestadas via aquele sistema. Assim, e considerando que o tomador e o repassador dos recursos vêm alimentando o CIT com as informações referentes ao convênio, recomendou o encerramento desse processo. O Ministério Público de Contas opinou pelo julgamento nos termos da instrução. Considerando que todos os atos referentes às prestações de contas ocorreram no âmbito do CIT, verifica-se a perda do objeto do presente processo. Assim, acompanho as manifestações uniformes da Diretoria de Análise de Transferência do Ministério Público de Contas e voto para que seja determinado o encerramento desse processo e encaminhamento dos autos à Diretoria de Protocolo para arquivo. Esse é o voto, senhor presidente. Que está em discussão, está aprovado. Processo 250.808.11, prestação de contas de transferência, Companhia de Habitação do Paraná. Trato o presente processo de convênio firmado entre a Companhia de Habitação do Paraná e o Instituto Ambiental do Paraná, no valor de R$2 milhões, referente ao exercício financeiro de 2011, cujo objetivo consistia na execução do Plano de Recuperação Ambiental e Urbanização do Guaraituba. A Diretoria de Análise de Transferência se manifestou pela regularidade com ressalva da presente prestação de contas. Sustenta a unidade técnica que o então gestor das contas, Everaldo Belo Moreno, atrasou 247 dias a apresentação da prestação de contas parcial do referido convênio, motivo pelo qual a data e sugere a aplicação de multa. O Ministério Público de Contas acompanhou o entendimento da unidade técnica, qual seja pela regularidade com ressalva a aplicação de multa ao gestor. Diante do exposto e com fundamento no artigo 16.2 da Lei Complementar Estadual 103 de 2005, voto pela regularidade com ressalva do presente processo de prestação de contas, sem prejuízo da aplicação de multa estabelecida pelo artigo 87.3c da Lei Complementar 103 de 2005, ao senhor Everaldo Belo Moreno, representante legal da entidade à época de protocolização das contas devido ao atraso de 247 dias, na apresentação da prestação de contas a este tribunal. Este é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 239.037.10, prestação de contas de transferência, Faculdade Estadual de Educação Física Jacarezinho. A Diretoria de Análise de Transferência informou com a implantação do Sistema Integrado de Transferência CIT, a prestação de contas a partir de janeiro de 2002 passaram a ser realizadas nos termos da Resolução
28/2011, razão pela qual requereu o encerramento do presente feito. O Ministério Público de Contas acompanhou a manifestação da unidade técnica e também opinou pelo encerramento do processo. Ante exposto, com a perda do objeto do presente processo de prestação de contas, apresento proposta de voto pelo encerramento do arquivamento do feito. Este é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 205.984/07, prestação de contas municipais, Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense. Trata-se do processo de prestação de contas do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense relativo ao exercício financeiro 2006 de responsabilidade do senhor José Antônio Gargantini. A Diretoria de Contas Municipal opinou pela regularidade da prestação de contas. O Ministério Público de Contas se manifestou pela regularidade das contas nos termos da instrução da Diretoria Municipal de Contas. Diante do exposto, com fundamento no artigo 16.1 da Lei Complementar Estadual 103/2005, voto pela regularidade da presente prestação de contas do Consórcio Intermunicipal de Saúde de Setentrião Paranaense relativo ao exercício financeiro de 2006. Esse é o voto, senhor presidente. E está em discussão. Aprovado. Processo 169.938/11, prestação de contas do prefeito municipal, município de Faxinal. Trata-se da prestação de contas do Poder Executivo do município de Faxinal, de responsabilidade do senhor Adilson José Silva Lino, referente ao exercício financeiro 2010. A Diretoria de Contas Municipal opinou pela irregularidade das contas em razão do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, correspondente a 5,31%, propondo ainda a aplicação de multa estabelecida pelo artigo 87.3, parágrafo 4º da Lei Complementar 103/2005. A unidade técnica, considerando que houve atraso na prestação de contas do SINHAM referente ao 6º bimestre, recomendou a aplicação de multa do artigo 87.2b da Lei Complementar 103/2005. O Ministério Público de Contas, por intermédio de parecer, manifestou-se pela irregularidade das contas no termo da unidade técnica. Este tribunal, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem aceito o percentual de 5% como limite para déficit orçamentário das fontes não vinculadas, conforme decidido no Acordo 506/2007 do Pleno. Entretanto, embora o déficit orçamentário tenha sido de 5,31%, é de se ponderar que no exercício financeiro anterior e posterior houve um superávit financeiro de, respectivamente, de 4,44% e de 1,66%. Além disso, há precedentes desse tribunal que admitiram limites de até 7% nas referidas contas, de acordo com o Acordo 97.2 da segunda Câmara. No que tange a multa pelo atraso na alimentação do 6º bimestre do SINHAM, embora constitua a obrigação vinculada ao exercício subsequente, verifiquei que o atraso não foi apontado naquele exercício, razão pela qual, considerando que se trata do mesmo gestor, acato a recomendação pela aplicação da multa administrativa. Ante o exposto, voto pela emissão do parecer prévio recomendando a regularidade das contas, ressalvando o resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas. Pelo atraso na alimentação do SINHAM referente ao 6º bimestre de 2011, aplica ao senhor Adilson José Silva Lino a multa do artigo 87.2b da Lei Complementar 103/2005. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, eu solicito o adiamento dos demais processos da minha pauta em virtude de problemas de saúde. Eu preciso me ausentar desse plenário. Estão adiados os processos e desejamos recuperação a Vossa Excelência, o mais breve possível. Fica convocado para a composição de quórum o auditor Tiago Barbosa Cordeiro e concedo a palavra a Sua Excelência, conselheiro Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Excelentíssimo senhor presidente, bem-vindo de volta após merecidas férias, senhor procurador, senhor conselheiro substituto, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores. Inicio pelo processo 153.68207, que trata da prestação de contas do senhor Edilson Luiz Carneiro Baggio, presidente da Fundação Municipal Pro Amor de Assistência Social de Ponta Grossa, em 2006. Conclusivamente, após análise da nova documentação acostada aos autos, a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público de Contas, aceitando parcialmente as justificativas, mantém, entretanto, o opinativo pela irregularidade. Mantém a opinião pela irregularidade das contas em razão dos seguintes fatos: resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas e falhas formais caracterizadas pela ausência de apresentação de extratos bancários referentes ao mês de janeiro de 2007 ou subsequentes, em que ocorreram as regularizações e a correta conciliação bancária. Esse é o relatório, passo ao voto.
Quanto ao resultado deficitário das fontes não vinculadas, verifiquei que o percentual foi de 4,97% no exercício. Em suas razões, o responsável justificou que o déficit foi ocasionado pela interrupção dos repasses de recursos públicos por parte do município de Ponta Grossa no mês de dezembro de 2006, fato que, por ter ocorrido no final do exercício, também gerou dificuldades na contenção de empenhos. A Diretoria de Contas Municipais manteve o seu entendimento pela irregularidade com fundamento no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispõe: a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente em que se previnam riscos e corrijam desvios capazes, etc. Em que pese a obrigatoriedade de cancelamento de empenhos em face da ausência de provisões financeiras, tal como previsto nos artigos 9 e 13 da Lei Complementar 101/2000, entendo que são razoáveis as justificativas apresentadas pelo responsável, visto que a suspensão de repasse em final de exercício financeiro é fato que certamente prejudica o curso de qualquer planejamento de contas públicas. Além disso, o resultado, e continuo os argumentos, o resultado foi de 4,97%, o conselheiro Fábio Camargo acabou de relatar e mencionar os precedentes. Eu enfatizo ainda que se trata de uma entidade praticamente sem recursos próprios, portanto, totalmente dependente do Poder Executivo, e que, no caso, esse planejamento que prevê a lei de responsabilidade fiscal deve ser imputado principalmente ao senhor prefeito e não ao gestor da fundação. O entendimento, cito aqui o entendimento do Ministério Público, parecer do ilustre procurador Laércio Quesorim Júnior, no processo 472.87306, em que ele também defende essa tese. Bem, passo então ao segundo ponto, que é a ausência de apresentação de extratos bancários. Há divergências em 1, 2, 3, 4, 5 contas bancárias, e a Diretoria de Contas Municipais menciona que extratos bancários do mês de janeiro ou meses subsequentes. No caso de cheque não compensado até a data do encaminhamento da prestação de contas, essa informação deverá constar em declaração firmada pelo responsável técnico, juntando-se ao processo com individualização dos cheques e motivos da não compensação. Essas falhas em diversos processos eu tenho considerado, quando se trata apenas de cheques não compensados, considerado que a falha é formal. Aqui eu vou deixar de aprofundar em novas diligências, tendo em vista o processo tratar-se de 2006, mas, em princípio, não há indício de desvio de recursos, e com essas considerações eu proponho a regularidade com ressalva das contas. Está em discussão? Senhor presidente. Auditor Tiago. Senhor presidente, apenas para que eu consiga situar, Vossa Excelência falou que a entidade justificou o déficit em função de um recurso de convênio que não foi repassado ao final do exercício. Salvo engano meu, não se trata de convênio, que é uma entidade totalmente dependente dos recursos, ela não tem praticamente, tem uma pequena parcela de receita própria, mas a maior parte da receita, digamos, receita entre aspas, vem de subrepasses ou de repasses financeiros do município. E assim, essa foi uma das justificativas, fora o índice de 4,97. Mas há, além desse, essa outra justificativa que me parece razoável. Se no último ano o Executivo deixa de transferir, essa não pode ser atribuída a ele falta de planejamento nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, e dizer que ele deveria ter feito um contingenciamento de empenhos, entendeu? Porque é o último exercício. Se fosse uma falha, se fosse um planejamento, ele tivesse constatado a queda de receita, no caso de repasse, lá em junho, julho, agosto, ainda daria tempo dele fazer esse contingenciamento. Mas eu concordo que, tendo sido a falha, quer dizer, não tendo sido repassado um recurso em dezembro, ele não teria como ter feito esse contingenciamento. E o caso é do recurso em dezembro, vamos dizer? O caso todo tratado aqui é do recurso de dezembro, que foi a principal causa desse déficit. Ok, senhor. Ainda em discussão. Aprovado. Obrigado, senhor presidente. Passo ao processo 417305, inativação por invalidez do senhor José Maria Barbosa, cancelado em virtude do retorno às suas atividades. Diretoria de Atos e Controle de Atos Pessoal, em face da perda de objeto, opina pelo encerramento, no mesmo sentido o Ministério Público, e também o voto do relator pela perda de objeto e encerramento do processo. Aprovado. 75711, aposentadoria do senhor Agnaldo Holanda de Almeida, auxiliar de Serviços Gerais do município de Nova Londrina,
Foi determinado por meio de despacho 913/12 que o município se manifestasse contra a patologia do interessado, retificando, se necessário, o cálculo dos proventos e o decreto aposentatório e prestasse informações quanto à necessidade de curatela do servidor. O município, a peça 27, juntou documentos que comprovam a extinção do benefício anteriormente concedido e determinou o retorno do servidor às suas atividades. Diretoria de Controle de Atos Pessoal, a peça 28, manifesta pelo encerramento do processo, tendo em vista a perda de objeto, mesmo sentido do Ministério Público e mesmo sentido o voto do relator. Está em discussão. Aprovado. Processo 402.583/12, aposentadoria do senhor Ratemildo Dias dos Santos, professor de Almirante Tamandaré. Diretoria de Controle de Atos Pessoal, a peça 18, manifesta pela legalidade de registro, propõe que o município de Almirante Tamandaré seja cientificado de que, em atos futuros, a falta de expressa indicação do valor do benefício será motivo de apontamento pela negativa. O Ministério Público corrobora, no mérito acompanho, pela legalidade de registro, determinação ao município para que observe a necessidade de que conste o valor expresso dos proventos. Em discussão. Aprovado. 652.873/12, aposentadoria da senhora Maria Darli Ferreira, professora de Foz do Iguaçu, Diretoria de Controle de Atos Pessoal, pela legalidade de registro e multa em razão de atraso de 92 dias no encaminhamento do processo. Ministério Público corrobora. Segundo, verifico que, quanto à multa em razão do atraso, a Foz Previdência de Foz do Iguaçu, a peça 29, alega que o atraso foi ocasionado pela necessidade de adequação e treinamento ao novo sistema adotado pela entidade, o que se soma ao fato de que, na época, o quadro de servidores efetivos da autarquia ainda não havia sido formatado. Destaque que as falhas citadas implicaram acúmulo de processos para digitalização e autuação junto ao tribunal. Por fim, argue que, em observância ao princípio da proporcionalidade, deve-se afastar a multa, uma vez que não houve prejuízo interessado ou dano ao erário. Eu estou acatando as justificativas nos moldes que o tribunal acatou as justificativas da Paraná Previdência. Então, pela legalidade de registro, sem multa. Está em discussão. Aprovado. Processo 3254613, aposentadoria da senhora Audilina Rombaldi Reich, agente de apoio da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Diretoria de Controle de Atos Pessoal pela legalidade de registro, Ministério Público pela legalidade de registro, aplicação de multa em razão do atraso de 5 meses no encaminhamento do processo. Com relação ao atraso, o tribunal já apreciou, cito diversos precedentes, tendo em vista as longas justificativas apresentadas pela Paraná Previdência, eu acompanho pela legalidade de registro. Pela legalidade de registro. Está em discussão. Legalidade. 202.022.13, inativação da senhora Pierina Marini Gonçalves, agente de gestão pública de Londrina. Diretoria de Controle de Atos Pessoal entende que foram preenchidos requisitos legais, razão pela qual manifesta pela legalidade de registro. Quanto ao atraso de 330 dias, a unidade técnica manifesta-se pela conversão da aplicação de multa em determinação ao responsável para que a entidade adote medidas com vista ao aperfeiçoamento do trâmite dos processos que tratam de benefícios previdenciários, em especial, providenciando as rotinas necessárias para a utilização do mecanismo de importação via Sistema Integrado de Atos Pessoal, SIAP, a ser disponibilizado para uso provavelmente nos próximos meses por esse tribunal. Por sua vez, o Ministério Público compreendeu que os requisitos legais estão preenchidos, razão pela qual acompanha no mérito a legalidade de registro. Quanto à não aplicação de multa, eu faço diversas considerações para, no final, acompanhar e determinar o registro e determinar ao Fundo de Previdência que adote medidas conforme proposto pela Diretoria de Acompanhamento de Atos de Pessoal, Controle de Atos de Pessoal. Em discussão. Aprovado. Processo 229.516.13, inativação da senhora Ana Maria dos Santos Teixeira, professora de Londrina. Mesma questão do processo anterior, legalidade de registro no mérito, manifestações uniformes. A questão do atraso, mesma solução do anterior, pela determinação das adequações necessárias, como no processo anterior. Aprovado. 305.883.13, inativação do senhor Rogério Miranda de Melo, no cargo de investigador da Polícia Civil da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná. Diretoria de Controle de Atos de Pessoal pela legalidade de registro. Quanto à multa em atraso, em razão do atraso de 1 ano, a unidade técnica opina pela aplicação, por entender que as justificativas apresentadas pela Paraná Previdência são insuficientes. No mesmo sentido, opina o Ministério Público, matéria já pacificada, longas razões da Paraná Previdência já acatadas, pela legalidade de registro sem multa. Aprovado. Processo 339.052.13, transferência para a reserva remunerada do senhor Eduardo Nunes de Azevedo,
no posto de cabo da Polícia Militar do Paraná. Diretoria de Controle de Atos Pessoal pela legalidade de registro, aplicação de multa em razão do atraso de 116 dias, Ministério Público no mesmo sentido, e o voto no mesmo sentido dos anteriores, legalidade de registro sem multa. Legalidade. 443-208-13, aposentadoria do senhor Antônio Vicente, professor do Estado do Paraná. Diretoria de Controle de Atos Pessoal pela legalidade de registro, propõe aplicação de multa, Ministério Público no mesmo sentido, voto no mesmo sentido dos anteriores, pelos mesmos fundamentos, legalidade de registro sem multa. Legalidade. 115.685-13, pensão ao senhor José Maria de Jesus, viúvo da senhora Alice Figueiredo, falecida em 4 de fevereiro de 2012. Manifestações pela legalidade de registro, Ministério Público, nesse caso, propõe a multa, como nos casos anteriores, pela legalidade de registro, acatando as justificativas sem multa. Legalidade. 271.288-13, pensão à senhora Maria Helena de Melo Coelho, viúva do ex-servidor senhor Luiz Renato de Melo Coelho. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal, legalidade de registro, Ministério Público, legalidade de registro, ambos propõem a multa, e eu voto pela legalidade de registro sem multa, como nos anteriores. Legalidade. Processo 778-974-12, admissão para provimento do cargo de soldado da Polícia Militar do Estado do Paraná, dos senhores Francisco Ricardo Gonçalves, Paulo César Telusca, Amarildo Marques, Aldo René Secov, Ayrton Lucas e dos demais indicados às folhas 80, 82 e 84 da peça 4, por meio de processo seletivo ocorrido em 1989, realizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública. Diretoria de Contas Estaduais, a peça 184513, peça 8, afirma que as admissões foram efetuadas dentro do prazo de validade do concurso e foi obedecida a ordem de classificação. No entanto, propõe a aplicação de multa responsável em razão do atraso no encaminhamento dos autos a este tribunal. Diretoria de Controle de Atos Pessoal, manifesta-se pela legalidade de registro, tendo em vista que se trata de admissões realizadas há quase 3 décadas, razão pela qual deve prevalecer o disposto na súmula número 5 deste tribunal. De outro modo, quanto à multa proposta, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal propõe o seu afastamento, uma vez que as admissões ocorreram em 1989, não sendo aplicáveis as sanções constantes da Lei Complementar 103 de 2005. O Ministério Público corrobora a manifestação da Diretoria de Controle de Atos Pessoal, eu também pela legalidade de registro. Em discussão, legalidade. Senhor presidente, os demais processos, se Vossa Excelência me permitir, eu gostaria que ficassem adiados. Estão adiados. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra a Sua Excelência, auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Muito obrigado, senhor presidente, senhores integrantes dessa Câmara, senhor procurador. Eu tenho inicialmente o processo que solicitei inclusão em mesa, é uma certidão liberatória requerida pela Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, o processo 59.11.30 de 2013. A entidade, pessoa jurídica de direito privado, solicita por intermédio de seu representante legal, senhor Márcio Souza Vilela, a emissão de certidão. Informa a requerente que possui 2 pendências junto à Diretoria de Análise de Transferências, relativas, uma ao processo 472472 de 2012 e ao CIT número 9202. Argumenta que a pendência referente ao processo 472472 de 2012 não impede a concessão de certidão liberatória, uma vez que se encontra em fase de apresentação de documentos complementares, sendo essa situação expressamente reconhecida pela Diretoria de Análise de Transferência. Em relação à pendência quanto ao CIT 9202, aduz que a situação não pode cercear o direito da entidade de receber a certidão liberatória por 2 motivos. O primeiro seria a competência do ente concedente de efetuar o registro e o fechamento do bimestre no CIT e não do ente tomador de recurso, no caso, a requerente. Considerando que não foi a requerente que deu causa ao atraso e que não caberia à entidade regularizar a situação, considera que seria inadmissível puni-la com a vedação e emissão de certidão liberatória. Segundo o argumento, se refere à suspensão da imposição de penalidades, sanções e responsabilidades a suspensão imposta pela resolução número 28 de 2000. As sanções, penalidades e responsabilidades foram impostas pela resolução 28 de 2011, instrução 61 de 2011, proferida a suspensão no agravo regimental 9432735 de 2000 aqui está 2002, mas deve estar errado esse número. A Diretoria de Análise de Transferências
informa que a entidade requerente está em dia quanto à prestação de contas relativa a recursos recebidos antes da instauração do CIT. Noticia que não está em dia quanto à prestação de recursos posteriores a 2012, aqui no caso, a transferência número CIT 9202. Está atrasada, segundo a informação, quanto ao primeiro bimestre de 2012. Esclarece que, como a requerente não prestou contas em conformidade com a Resolução 28 de 2011 e Instrução Normativa 61 de 2011, é vedada a concessão de certidão liberatória. Salienta que o Estado do Paraná impetrou mandado de segurança com pedido liminar junto ao Poder Judiciário a fim de impugnar os instrumentos normativos, instituidores e regulamentadores do CIT, sendo tal liminar confirmado em sede de agravo regimental interposto pelo impetrante. Todavia, em agosto de 2013, o Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná julgou os embargos de declaração postos por essa Corte para delimitar as entidades beneficiadas pela decisão nos termos da ementa que transcrevo, que diz o seguinte: embargos de declaração, obscuridade, acordo que concedeu liminar e mandado de segurança manejado pela Procuradoria-Geral do Estado, visando atacar a Resolução 28 de 2011 e Instrução Normativa 61 de 2011. Necessidade de aclaramento a respeito de quais entes e órgãos são apresentados ex lege pela Procuradoria-Geral do Estado. O texto prossegue: a Procuradoria-Geral do Estado apresenta judicialmente e extrajudicialmente o Estado do Paraná, admite-se extraordinariamente a atuação em prol do município, em face do contido no artigo 124, inciso 5 da Constituição Estadual do Paraná. Excluem-se dessa atuação, entretanto, entidades privadas sem fins lucrativos. Embargos acolhidos nos termos citados. Conclui, então, a Diretoria de Análise e Transferência que a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná não está apta a receber a certidão requerida. A Diretoria de Execuções assinala que, de parte das suas competências, a entidade está apta a receber a certidão. O Ministério Público de Contas opina pelo indeferimento. O processo voltou para a Diretoria de Análise e Transferência para o Ministério Público, em função de despacho, que solicitava que a Diretoria de Análise e Transferência se manifestasse expressamente acerca da alegação da requerente de que a competência para efetuar o registro e o fechamento do bimestre no CIT é do ente concedente e não do ente tomador de recursos, não sendo ela responsável pelo atraso, não cabendo a se regularizar a situação. A análise da unidade de instrução foi a seguinte: a estrutura de responsabilização dos convenientes definidas na Resolução 28 de 2011 erige-se sobre o pressuposto de que, em tratando o convênio administrativo de ato cooperativo precário, os interessados atuam de forma colaborativa e afinada de acordo com o objeto pré-definido do início ao final de sua vigência, razão pela qual a corresponsabilidade dos interessados insurge-se como regra geral passivo de afastamento apenas em hipóteses excepcionais. Inúmeros são os casos em que, fim do prazo do convênio administrativo, as partes tentam eximir-se reciprocamente de suas responsabilidades no intuito de continuar percebendo as transferências voluntárias. Ocorre que a própria continuidade do ato cooperativo, até então, sem qualquer notícia de infringência normativa, depõe no sentido da corresponsabilidade dos entes. Ora, o dever de prestar contas é inerente ao Estado republicano e corolário inafastável do direito a administrar recursos alheios, quando mais públicos, de modo que a omissão do requerente não pode ser convalidada mediante autorização ao percebimento de novos repasses, sob pena de afronta à supremacia do interesse público. Como se não bastasse, observa-se no caso em tela que o requerente, no papel de tomador, não efetuou o registro do saldo inicial, apresentação de extratos bancários, registros de despesas ou comunicação a essa Corte a respeito da deliberada omissão do concedente na prática dos atos personalíssimos junto ao Sistema Integrado de Informações, ante que se conclui que, ao contrário do afirmado, o requerente colaborou decisivamente para a omissão identificada. Então, mantém seu opinativo pelo indeferimento e o Ministério Público de Contas o faz da mesma forma, com base no apontado pela Diretoria de Análise e Transferência. Senhor presidente, o caso aqui, eu entendo, é se discutir se, com a suspensão do Tribunal de Justiça em relação à administração direta e indireta do Estado do Paraná e aos municípios, se seria cabível a essa Corte manter as penalidades previstas nos normativos que instituíram e regulamentaram o
CIT. No caso tratado, entendo que há uma certa limitação quanto à efetividade desses normativos, considerando que se tanto o Estado quanto os municípios não estão obrigados ao preenchimento do CIT, estão amparados pela decisão judicial, as entidades beneficiárias o estariam. Considerando, no caso, até levando em consideração o próprio CIT 9202, as informações constantes no sistema, quanto ao convênio que foi formalizado pela Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, com a Companhia de Energia do Paraná, Copel Distribuidora, Copel Transmissão, e interveniência do Estado do Paraná e da Secretaria de Estado da Comunicação, considerando que esse convênio, que é justamente a razão da pendência, porque a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná não alimentou os dados no sistema, esse convênio ele está previsto um valor de até R$ 7.213.000 para a divulgação de mensagem de utilidade pública e uso seguro de energia. Isso a partir da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, por meio das suas associadas e não associadas. Considerando esse valor e considerando que, desde o início de 2012, não houve a alimentação ou qualquer informação quanto à execução desse convênio, que já não sei, não verifiquei se já é findo, eu entendo, no caso tratado, considerando também a natureza da entidade, que deva ser negada a certidão liberatória nos termos da instrução da Diretoria de Análise e Transferência e do parecer do Ministério Público. Está em discussão. Aprovada a proposta. Senhor presidente, tenho em pauta uma prestação de contas de transferência, o processo 181-069-2005, contas relativas a convênio formalizado pela Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Ubiratã, com o Estado do Paraná, representado pela Secretaria de Estado da Educação. O convênio foi formalizado em 2003, teve aditivos. As contas tratadas nesse processo se referem ao exercício financeiro de 2004, o valor de R$ 99.683,81, tendo por objeto conjugação de esforços entre a Secretaria de Estado da Educação e a instituição, visando dar cumprimento ao disposto no título 8, capítulo 3, seção 1 da Constituição da República do Brasil e correlatos dispositivos da Constituição do Estado do Paraná. Esse processo teve uma instrução bastante longa, passou por outros 2 relatores e, conclusivamente, a Diretoria de Análise e Transferências sustenta a regularidade com ressalva das contas do senhor Milton Carlos Antonelli, presidente da entidade, em razão de não encaminhamento no prazo fixado de documentos ou informações solicitados por despacho proferido no âmbito do processo. O Ministério Público opina pela regularidade das contas. Em resumo, o que ocorreu aqui, a meu ver, é que a regularidade, a ressalva que pretende a Diretoria de Análise e Transferência imputar, ela seria em função do não encaminhamento de documentação pelo titular da Secretaria de Estado da Educação. Então, como esse titular não foi incluído no rol de responsáveis, eu entendo encabida a ressalva e nessa fase processual também que o mesmo seja incluído e tomadas as providências posteriores relativas a essa matéria. Um ponto, então, que eu afasto nesses termos. Outra questão que foi discutida no âmbito do processo é aquela relativa à possibilidade da cessão de servidores públicos no âmbito desses convênios pela Secretaria de Estado de Educação. Aqui essa questão foi posta à discussão
e a Diretoria de Análise de Transferências fez referência a que esse tribunal já tratou desse assunto, faz referência à instrução ao acórdão 705 de 2012 da segunda Câmara. Esse acórdão é de relatoria do conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares e se refere a um outro processo e transcreve um outro processo em que o auditor Iven Scherper Linhares fez toda uma fundamentação muito detalhada que resultou na sua interpretação e na jurisprudência desse tribunal, na admissão de que seria possível a cessão de servidores, excepcionando a previsão da Constituição do Estado, artigo 43, que veda a cessão de servidores estaduais. Em resumo, a argumentação do auditor Ivens, que já foi acatada em outros processos, é que não se aplica a vedação do artigo 43 da Constituição às entidades privadas sem fins lucrativos que prestem exclusivamente serviços de educação especial aos portadores de deficiência. Eu, com todo respeito ao voto muito bem lançado do auditor Iven Scherper Linhares e ao posicionamento que foi acatado já nessa corte, eu entendo que a vedação da Constituição é expressa, eu faço uma interpretação literal dessa vedação, de modo a não permitir essa sessão. No entanto, estou pontuando essa situação apenas para que fique anotado meu entendimento, mas acolho, então, a jurisprudência do tribunal, que já determinou essa possibilidade. Então, resumindo, a proposta que apresento conforme o Ministério Público de Contas, pela regularidade das contas do ordenador de despesa responsável pelo convênio. Pela regularidade, constando o voto contrário de Vossa Excelência. Exato. Então, pela regularidade. Não, o meu voto fica pela regularidade, acatando a jurisprudência, apenas estou ressalvando que eu discordo da jurisprudência. O posicionamento pessoal Isso, exatamente. Seria pela irregularidade, que não é o caso. Então, mas pela aí, regularidade. Na verdade, o processo foi instruído, aí eu chamaria o secretário de Estado de Educação, mas considerando essa jurisprudência, eu deixei de adotar essa providência. Regular. Senhor presidente, eu tenho um processo que me foi devolvido pelo auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, eu solicito que ele fique adiado. Está. E eu tenho, por último, uma admissão de pessoal 328-804-2012, uma admissão de pessoal complementar referente ao edital 191 de 2011, promovida pela Universidade Estadual de Londrina. Na verdade, foram 2 professores, contratados por prazo determinado pelo regime da CLT. A Diretoria de Contas Estaduais informa que as admissões efetuadas não observaram os limites da Lei Complementar 101 de 2000, enquanto que a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal observou que o teste seletivo vem sendo utilizado com uma frequência assustadora, tanto para preencher vagas oriundas de licenças que parecem não ter fim, quanto sob a justificativa de que não houve tempo hábil para nomear os aprovados em concurso público. Discorre bastante sobre esse tema. Houve uma diligência à Universidade Estadual de Londrina, ela apresentou justificativas em relação à extrapolação do limite de despesas com pessoal, em relação à receita líquida, o limite fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Em resumo, quanto à primeira contratação, aduziu, tanto quanto a primeira quanto a segunda, que o limite máximo de 49% das despesas para o Estado do Paraná não foram atingidos. Então, nesse ponto, argumentou que não haveria irregularidade nas contratações. Em relação a um dos professores, discorreu que teria sido contratado para substituir um outro titular do cargo efetivo que teria assumido um cargo de direção. Uma outra situação, a situação da segunda contratação, foi que a professora titular teria se afastado para tratamento de saúde. O primeiro dos contratos já foi
rescindido em 6/2/2013, enquanto que o segundo contrato ainda estaria válido à época da instrução e até teria sido prorrogado até 21/12/2013. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal opina pelo registro dos atos ou das admissões, notando que as informações prestadas pela origem nada inovaram o que já se tinha nos autos, ou seja, que vem ocorrendo a contratação de forma temporária para preenchimento de vaga oriunda de afastamento que não tem data nem previsão de fim, porém, considerando o afastamento do titular para o exercício da função de diretor. Nesse caso, não ensejaria a vacância a justificar a nomeação de servidor efetivo, assim como a situação da servidora titular que foi afastada para tratamento de saúde, haveria uma burla ao concurso público. O Ministério Público de Contas opina pela negativa de registro, concluindo que as admissões de docentes devem ser realizadas mediante concurso público, uma vez que o cargo de professor é de caráter permanente, etc. Considera que o teste seletivo foi feito em desconformidade com a regra constitucional da obrigatoriedade do concurso público, impondo-se a negativa de registro. Eu entendo que todos esses processos têm sido considerados em face de diversos argumentos, necessidade da continuidade da prestação de serviço, em razão também da relativa autonomia dessas entidades. O Tribunal tem registrado esse tipo de contratação temporária e eu acompanho, então, a jurisprudência para propor a legalidade de registro dessas contratações. Está em discussão legalidade. Senhor presidente, era o que tinha a relatar nessa data, eu agradeço. Agradeço a Vossa Excelência, passo ao relato da minha pauta, protocolo 224-5507, Companhia de Desenvolvimento de Cascavel. Períodos aqui destacados, a Diretoria de Contas Municipais pela regularidade com ressalvas, aponta as ressalvas, pede aplicação da multa, o Ministério Público acompanha e a proposta do relator é acompanhando manifestações, regularidade com ressalva e aplicação da multa aos senhores Valmor Pitti e Moacir Francisco Wozniak, em razão da ausência de apuração dos custos das atividades operacionais e publicação extemporânea da demonstração do resultado no exercício. Determina a aplicação da multa ao senhor Moacir Francisco Wozniak, de R$ 1.382,28, conforme o artigo 87.4g da Lei 113/2005. Em discussão? Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, contrariando a jurisprudência desse tribunal, que já discutiu essa matéria quanto à possibilidade de aplicação desse tipo de multa, eu tenho seguido um entendimento que não seria cabível, porque é uma multa que prevê diversos casos. É uma multa com que não define uma situação específica de irregularidade, mas apenas as irregularidades que não estejam contempladas nos demais dispositivos da nossa lei complementar. Então, eu vou pedir licença a Vossa Excelência, eu voto pela não aplicação da multa. Consulto o conselheiro Valadares. Senhor presidente, esse ponto é relevante porque diz respeito ao devido processo legal, à legalidade estrita, quer dizer, nula pena, nulo crime, sine leges, né? Aí, no caso, qual foi a falha? Desculpa. Ausência de apuração dos custos das atividades operacionais, publicação extemporânea da demonstração do resultado do exercício. Uhum. Eu embora tenha dúvidas quanto a esse ponto, não sei exatamente se esse dispositivo é constitucional ou não, mas por hora vou acompanhar Vossa Excelência. Então está aprovado contra o voto do auditor Tiago Barbosa. Não, está contra. Está aprovado o voto proposto contra o voto do Dr. Tiago Barbosa. 215-657-08, Companhia de Habitação de Ponta Grossa, Prolar, 2007.
A Diretoria de Contas Municipais manifestou-se pela irregularidade com a aplicação da multa, entendendo insuficientes as justificativas em face da ausência de datas de vencimento de débitos na relação nominal dos devedores inscritos no ativo circulante e realizável a longo prazo. O Ministério Público acompanha. A proposta do relator contraria, pela regularidade com ressalva, a aplicação da multa do 87.1b no valor de R$ 138,23 ao gestor das contas Raul Paulo Neto. Em discussão? Aprovado. 238.304.08, Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito de Cascavel, 2007. Diretoria de Contas Municipais, pela regularidade com ressalva, aponta ainda a motivação da ressalva. Ministério Público acompanha a DCM e a proposta do relator é pela regularidade com ressalva. Está em discussão, está aprovado. 136.459.09, município de Marilândia do Sul, exercício de 2008, DCM, regularidade com ressalva, aponta a motivação. Ministério Público acompanha a DCM e a proposta do relator é pela regularidade com ressalva, determinando a aplicação de multa do 87.3, parágrafo 4º da Lei 113/2005, no valor de R$ 691,13 ao gestor Moacir Francisco Wozniak. Em discussão? Senhor presidente. Auditor Tiago. Senhor presidente, esse processo é um processo de parecer prévio. Certo? O processo de Marilândia do Sul, 136.459/2009? 136.459.09. Senhor presidente, então, eu também vou acompanhar a voz de Vossa Excelência, excluindo a multa, porque eu entendo que essa multa do parágrafo 4º, ela é quando há o julgamento das contas como irregulares. No caso, a emissão de parecer prévio, eu entendo que não seria aplicável. Está em discussão, doutor Valadares. Senhor presidente, essa matéria também nós já discutimos aqui e na verdade, eu também sustentei esse entendimento. Há uma certa discrepância entre, de acordo com o relator, há votos para todos os gostos, né? Eu também tenho entendido que essa multa só cabe no julgamento das contas. Que o tribunal, em princípio, se ele pretende multar, ele teria que instaurar uma tomada de conta extraordinária ou outro instrumento para poder multar, quando ele julga as contas. No parecer prévio, eu também tendo a entender que, sendo apenas um parecer prévio, por mais relevante que seja, que só possa ser não acolhido por 2/3 dos membros da Câmara, mas em se tratando de parecer prévio, em princípio, nesse processo eu entendo que não caberia a aplicação da multa. Mas é uma questão controvertida. Né? Mas, bom, eu já votei centenas de vezes aplicando a multa, não é? E então é por esse motivo que eu estou propondo. Mas, Vossa Excelência... então eu vou pedir... Fique muito à vontade máxima vênia, Vossa Excelência, para... E aí, quer dizer, às vezes, caberia talvez até um incidente de uniformização, porque com certeza existem divergências e decisões conflitantes de acordo com o quórum, né? Quando dá um quórum como hoje, em que há uma, digamos assim, uma subversão da titularidade aqui, pode ser que... E não é... Mas não apenas... Não sei se o conselheiro Ivan também acabou acompanhando essa, acho que não. Mas há pessoas que entendem que não cabe a multa. Mas eu vou, então, pedir desculpa a Vossa Excelência para, nesse caso, acompanhar o doutor Tiago. Então, a proposta vencedora é do auditor Tiago Barbosa Cordeiro, sem a aplicação da multa, ficando o acórdão de responsabilidade de Vossa Excelência. O protocolo 136.750.09, município de Colorado, contas de 2008, DCM pela regularidade com ressalvas. Ministério Público também é pela regularidade com ressalvas. E esta é a proposta do relator, emitindo parecer prévio pela regularidade com ressalvas. Em discussão, aprovado.
153.031.08, Instituto de Previdência dos Servidores de Curitiba, exercício 2007, DCM pela regularidade, Ministério Público também pela regularidade e o relator acompanha pela regularidade. Está aprovado. O protocolo 421.448.13, município de Porto Rico, trata-se de expedição de alerta, onde DCM e Ministério Público são por esta expedição e é a proposta do relator relatando a motivação da expedição deste alerta. Está aprovado. O protocolo 211.427/13, município de Santo Antônio do Caiuá, também expedição de alerta, manifestações da DCM e do Ministério Público são no mesmo entendimento pela expedição do alerta. Está aprovado. O protocolo 396.583/13, município de Tibagi, também expedição de alerta, manifestações da DCM e do Ministério Público são nesse sentido e a proposta do relator pela expedição do alerta. Está aprovado. O protocolo 32.729/04, município de Faxinal. Eu não sei se o auditor Valadares tem interesse em pedir vistas ainda, caso contrário, passarei ao relato. Creio que sim, Excelência. Gostaria de pedir vistas. Agradeço a Vossa Excelência. Vistas ao auditor Valadares. O protocolo 206.700/07, município de Foz do Iguaçu, prestação de contas de transferência voluntária, convênio 68/2006, objeto construção do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, DAT, manifesta-se considerando justas as manifestações trazidas aos autos, entendendo pela aplicação de multa e pela regularidade. O Ministério Público conclui pela regularidade, com ressalva e aplicação da multa. A proposta do relator é pela regularidade, com ressalva, aplicação da multa ao senhor Paulo MacDonald Guise, no valor de R$ 1.382,28, conforme o 87.4D da Lei 113/2005. Está em discussão. Aprovado. O protocolo 207.461/09, Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Lobato, transferência repassada em 2008 para desenvolvimento de ações no atendimento à criança, adolescente, idosos e gestantes economicamente carentes. DAT pela regularidade, com ressalva. Ministério Público acompanhou a instrução e a proposta do relator é pela regularidade, com ressalva e aplicação da multa à gestora da entidade do 87.3B, no valor de R$ 138,23, senhora Onécia Cordeiro de Freitas Moraes. Está em discussão. Aprovado. O 527.117/11, município de Bom Jesus do Sul, transferência, exercícios 2010-2011, para recapeamento asfáltico de vias urbanas. DAT, pela regularidade com ressalva, foi verificado o atraso, propõe aplicação da multa. Ministério Público é no mesmo entendimento. E a proposta do relator pela regularidade com ressalva e aplicação da multa do 87.2B, no valor de R$ 276,45, ante o atraso na prestação de contas. Em discussão, aprovado. O protocolo 638.338/11, município de Reserva, transferência voluntária 2010, recap ou pavimentação de vias urbanas.
DAT opinou pela regularidade com ressalvas, verificou atraso. Ministério Público acompanhou o entendimento da DAT e a proposta do relator é pela regularidade com ressalva, aplicando ao senhor Frederico Bittencourt Horning, diretor ou detentor do cargo de prefeito, no período de 1 de 1 de 2009 a 31 de 12 de 2012. Multa do 87.4G, no valor de R$ 1.382,28, em razão da emissão de termo aditivo e de instituição de unidade gestora de transferência após o término da vigência do convênio. Multa do 87.3D, no valor de R$ 691,13, em razão da exigência de pagamento para acesso ao edital de licitação. Multa prevista no artigo 87.1A, no valor de R$ 138,23, em razão do atraso de 35 dias na apresentação da prestação de contas. Em discussão, aprovado. 271.420.12, município de Caloré. Transferência voluntária, exercícios 2011-2012, ações para o fortalecimento do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. DAT, pela regularidade com ressalva, em razão da ausência de aplicação financeira dos recursos, embora os rendimentos que deixaram de ser auferidos tenham sido recolhidos pelo responsável. O MP acompanha a manifestação da diretoria e a proposta do relator é pela regularidade com ressalva. Está aprovado. Protocolo 366.021.12, município de Ramilândia, transferência voluntária em 2011 para o transporte escolar. DAT opinou pela irregularidade, vez que não houve a apresentação de vários procedimentos licitatórios de execução do convênio. Ministério Público acompanhou também a manifestação da DAT e a proposta do relator contraria manifestações pela regularidade com ressalva, consistente no recebimento de valor para serviços de transporte escolar aos alunos da rede de ensino público estadual, residentes em áreas rurais do município, mas propõe a aplicação da multa do 87.3A da Lei Complementar de R$ 138,23 ao gestor do município Rui Antônio Espanhol. Também devolução da diferença de valores originada da falta de aplicação do saldo do convênio no valor de R$ 908,61 pelo gestor da entidade, senhor Rui Antônio Espanhol. Em discussão. Senhor presidente. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, eu teria uma sugestão a fazer Vossa Excelência. Eu, em algumas situações, nesses casos, eu daria uma última chance ao gestor. Eu entendo que julgarmos regulares com ressalva. Me parece que é essa a proposta de Vossa Excelência. Sim. E determinar uma devolução, haveria uma certa incompatibilidade, ao meu ver, nessa solução, com a devida vênia. Então, mas é uma diferença, além de pequena, não é de R$ 908, mas é o saldo que não foi recolhido. Desaprovar só por esse motivo. Não, eu concordo com Vossa Excelência, mas vamos olhar um pouquinho para frente. Eu penso que, se há determinação de devolução, o gestor será obrigado a devolver. Se ele será obrigado a devolver, por que não tentar fazer isso novamente antes do julgamento das contas? E aí, se ele insistir que não vai devolver, aí eu iria pela irregularidade das contas, em que pese esse valor.
Se o valor propõe uma diligência para manifestação da parte. Dando para que um haja note devolução. que há essa irregularidade, foi considerada como irregularidade, mas dando uma última oportunidade para que ele efetue a devolução desse valor. Não tenho nada a opor ao auditor Valadares, também concorda, portanto, diligência ao gestor Rui Antônio Espanhol. O 221.413.10, Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico Tecnológico da UTF-PR de Curitiba. Transferência voluntária repassada pela Fundação Araucária, exercícios 2009 e 2011, para o desenvolvimento colaborativo de ontologias. Diretoria de Análise de Transferências opinou pela irregularidade em razão da ausência do termo de cumprimento de objetivos, fazendo recomendações pelo recolhimento integral dos recursos, aplicação da multa e inclusão do nome do gestor no cadastro de responsáveis com contas irregulares. O Ministério Público acompanha a instrução. E a proposta do relator também vai se manifestar nos termos da instrução e do parecer pela irregularidade, propondo recolhimento integral dos recursos repassados no valor de 60 mil, devidamente corrigidos, solidariamente pela Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento da UTF-PR e pelo senhor José Solac, gestor das contas ao Tesouro do Estado. Aplicação de multa ao senhor José Solac, do 87.1b, no valor de R$ 138,23, em razão da ausência de encaminhamento no prazo fixado ou documentos e informações solicitados. Inclusão do nome do gestor, José Solac, no cadastro de responsáveis com contas irregulares. Em discussão, aprovado. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, estou com uma dúvida em relação a essa devolução integral. Eu verifiquei que não houve apresentação de termo de conclusão do objeto parcial de 2011, é isso? Parcial fica por conta de Vossa Excelência. Porém, de repente Vossa Excelência está com o processo aí, eu tenho que não foi apresentado o termo de cumprimento dos objetivos. É porque eu estou lendo aqui a instrução 1468/2013 e aqui no quarto parágrafo está a ausência do termo de cumprimento de objetivos parcial de 2011. Isso que me deixou um pouco em dúvida, porque essa devolução integral eu sempre estou tomando um certo cuidado. Se o gestor chegou a comprovar uma parte desses valores... Apenas eu sou socorrido pelo ponto aqui, que esta devolução de 60 mil é parte, portanto, é parcial. É aquela parte que não teve. Ok. Então, agradeço a Vossa Excelência. Está aprovada a proposta. O protocolo... R$ 329.612,06, município de Uraí, admissão de pessoal, processo seletivo regulamentado pelo edital 1/2005, DICAP opinou pela negativa do registro das contratações, Ministério Público opinou pelo registro dos atos e a proposta do relator acompanha a manifestação do Ministério Público pela legalidade e registro das admissões em tela apresentadas pelo município de Uraí, conforme processo seletivo regulamentado. Determino também a aplicação de multa ao gestor Almir Fernandes de Oliveira pelo não atendimento de determinações desta Corte, conforme o
87.1b da Lei 113/05. E determino ainda que o ente Entela efetive a correção ou a correta alimentação do sistema SINAP no prazo de 30 dias a contar da publicação deste acórdão, no que concerne às contratações, ora em análise, sob pena de impedimento ao pleito de certidão liberatória. Está em discussão. Auditor Valadares. Me permitiria um pedido de vista? Com absoluta certeza. Obrigado. Vistas a Vossa Excelência. O 258.597/10, município de Nova Esperança, prorrogação de contrato de médicos do Programa de Saúde da Família, realizada pelo município, teste seletivo 1/2004. DAT opinou pela legalidade e registro. Ministério Público manifestou-se pela ilegalidade e a proposta do relator é pela legalidade e registro das admissões. Em discussão, Senhor aprovado. Presidente. Desculpe, senhor presidente, estou um pouquinho defasado. Não, eu reabro sem problema algum. Obrigado, senhor presidente. Eu vou solicitar a vista desse processo. Se for possível. Nova Esperança. Vossa Excelência tem a palavra. Não, eu solicito vista desse processo, se Vossa Excelência reabriu. Contrariado, concedo vistas a Vossa Excelência. Muito obrigado. O protocolo 470.681/08, município de Guaraniaçu, também admissão de pessoal, de CAP pela legalidade e registro da admissão de Franciele Ortega de Souza e pela negativa de registro das demais admissões. O Ministério Público acompanha a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal. A proposta do relator, pela legalidade e registro das admissões contidas no presente processo, de responsabilidade da prefeita Ana Neuli dos Santos, determinando a adoção das seguintes medidas, e em face do município e da senhora Ana Neuli dos Santos. Determinação para que o município alimente os dados faltantes do sistema SINAP no prazo de 15 dias, sob pena de impedimento ao pleito de certidão liberatória deste tribunal. Multa à senhora Ana Neuli dos Santos, no valor de R$ 691,13, conforme 87.3F da Lei 113/05. Em discussão, aprovado. É um processo semelhante àquele, se Vossa Excelência puder me dar vista? Não. Eu já tive vista? Consta que Vossa Excelência já pediu vistas 8 vezes, porém, o doutor Tiago Barbosa, se presidente, eu solicito tiver interesse, vistas a Vossa Excelência. O protocolo 499.404/13, Instituto de Desenvolvimento e Integração do Bem-Estar Social e Cidadania de Corbélia. Eu solicito retirada de pauta, pois pertence ao Tribunal Pleno. Está retirado. O processo 550.462/13, município de Maripá, embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público de Contas contra o acórdão Esse é um caso, não é do Pleno também, não? É da segunda Câmara. A decisão recorrida determinou a regularidade das contas do Executivo de Maripá. O recurso foi fundamentado na suposta omissão do acórdão recorrido, que teria analisado o pedido ministerial de contabilização dos valores destinados pelo orçamento anual ao pagamento de precatórios. Requereu dessa forma complementação do acórdão recorrido
e a reforma deste para analisar esse requerimento realizado à peça número 62. Fundamento. A sistemática dos embargos de declaração junto a este tribunal baseia-se no artigo 76(2) da Lei Orgânica. Artigo 76. Cabem embargos de declaração no prazo de 5 dias, com efeito suspensivo, quando a decisão 2. Omitir ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Os argumentos propostos não procedem. O acórdão foi claro em determinar a regularidade das contas, opinião uníssona das unidades instrutivas deste tribunal, ou seja, sem o apontamento direto da falta de pagamento aos precatórios em questão. Dessa forma, não há que se falar em esclarecimentos posteriores, já que a análise de mérito foi realizada com os instrumentos necessários para tanto. Assim, os embargos devem ser conhecidos e não providos, motivo pelo qual a proposta do relator pelo conhecimento, no mérito pelo não provimento. Em discussão, aprovado. 550.470.13, município de Umuarama, também embargos de declaração. As contas foram julgadas regulares. Ministério Público manifestou-se quanto à prolação de despacho saneador, a fim de que, durante o parecer, quanto à prolação do despacho, se apurasse a contabilização dos valores destinados pelo orçamento a pagamento de precatórios. É mais ou menos, não é a mesma questão anterior. E a proposta do relator é pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento. Está aprovado. 550.500, município de Pontal do Paraná, também é no mesmo sentido. Embargos de declaração. Também não se vislumbrou valores destinados ao pagamento anual de precatórios, e a proposta do relator é pelo conhecimento, no mérito, pelo não provimento. Está aprovado. O 141.518.12, Sociedade Previdenciária Municipal de Loanda, 2011, prestação de contas anual. A DCM pela regularidade com ressalvas, Ministério Público acompanhou a DCM e esta é a proposta do relator. Está aprovada. 165.948.12, Câmara Municipal de Guairaçá, prestação de 2011. A DCM pela regularidade, Ministério Público pela irregularidade. A análise indicou realização de concurso público no ano de 2011, que convocou e proveu o cargo efetivo de advogado. No entanto, o candidato habilitado teria pedido exoneração 2 meses após a respectiva posse. O Ministério Público reiterou o descumprimento continuado do pré-julgado número 6, assim como a configuração de improbidade administrativa pelo gestor, baseado no artigo 11 da Lei 84.29.92, e requereu a aplicação das penalidades previstas no artigo 12 desta lei, a do colarinho branco, não é isso, doutor Valadares? Quem a criou, por ela foi atingido. Voto, portanto, esta é a proposta do relator, pela regularidade com ressalva e determinando realização de concurso público para o cargo de assessor jurídico no prazo de 6 meses após a publicação deste acórdão. Em discussão. Senhor presidente. Auditor Valadares ou Tiago Barbosa. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou, em razão do que é exposto no parecer do Ministério Público de Contas, eu vou dissentir de Vossa Excelência para votar conforme o parecer derradeiro pela irregularidade das contas.
Auditor Valadares. Pedindo vênia ao colega Tiago, acompanho o relator. Então está aprovado. O protocolo 127.934/13, Fundo de Previdência de Nova Aurora, prestação de contas de 2012. DCM e Ministério Público opinam pela regularidade e esta é a proposta do relator, que está aprovada. 155.725/13, Câmara Municipal de Alvorada do Sul, 2012. 176, 161, Fundo de Previdência dos Servidores de Campo Bonito, 2012. 186, 698/13, Instituto de Previdência de Ângulo, também 2012. 198, 726/13, Fundo de Previdência de Guamiranga, 2012. Em todos eles, manifestações da DCM do Ministério Público pela regularidade e também a proposta do relator pela regularidade. Regulares. 223, 398/11, Câmara Municipal de Porto Rico, exercício 2010. A DCM pela regularidade apresenta suas razões. O Ministério Público é pela irregularidade das contas. E a manifestação da DCM aponta que Odálio Antônio da Silva, ocupante do cargo efetivo de contador na Câmara Municipal de Porto Rico, com carga horária de 20 horas, foi responsável técnico junto ao município de Itaúna do Sul, Fundo Previdenciário Municipal de Itaúna do Sul, Câmara Municipal de Terra Rica e Fundo de Previdência Social Municipal de Terra Rica, onde os serviços contábeis ocorreram através de terceirização, mediante contratação das empresas Ascomp, Assessoria de Contabilidade Pública Limitada, e Orgcomp, Organização de Contabilidade Pública, nas quais o senhor Odálio Antônio da Silva consta como representante legal. Esta é a manifestação da DCM. Como eu estou sentindo que haverá manifestação posterior, e a proposta que eu estaria trazendo a esse plenário seria contra manifestações da DCM e do Ministério Público, e há uma consulta nesse plenário tratando da contratação de consultorias. Se ninguém pedir vistas, eu posso adiar ainda, não? Mas eu tenho a impressão que o doutor Valadares, que está estudando esta matéria... E eu acho que até acompanharia Vossa Excelência pela regularidade com ressalva, mas Vossa Excelência fica à vontade. Eu creio, porque são esses pequenos municípios, nós já discutimos isso, e mesmo que a consulta seja respondida no sentido que mais rigoroso, eu creio que esses casos, isso aí não seria suficiente para caracterizar uma irregularidade das contas. Nós temos discutido isso, quer dizer, municípios pequenos em que contratar um pequeno serviço de contabilidade é muito mais econômico, eficaz, do que ter um quadro com contadores, né? São pequenos órgãos, né? Pequenas câmaras municipais, nós já analisamos isso, municípios com 3 mil habitantes, com 4 mil habitantes, com 2 mil habitantes, e nós já aprovamos alguns casos aqui. Né? Mas, Vossa Excelência, fica à vontade, se não, eu posso pedir vistas, ou, se Vossa Excelência quiser julgar pela regularidade com ressalva, que eu creio que é a tendência de Vossa Excelência, é também a minha tendência. Doutor Valadares, eu vou curvar-me às manifestações de Vossa Excelência para acompanhar o que aqui foi dito e apresentar o voto pela regularidade das contas do exercício de 2010, colocando em discussão. Obrigado, senhor presidente. Tiago Barbosa. Senhor presidente, a situação realmente é diferenciada, a meu ver,
porque, embora o argumento que para municípios pequenos seja mais barato, mais econômico fazer contratação de empresas, essas duas empresas dessa pessoa têm contratos em 5 municípios. Isso seria um serviço de consultoria, é uma questão duvidosa. O outro processo, eu não... Excelência, permite uma pequena parte, mas especificamente em relação a esse município, não há contratação nenhuma. Ele, neste município, ele é um servidor, e aí o que se questiona é, olha, ele tem condições de ser servidor aqui e também prestar serviço para outros, mas pelo menos essa questão da terceirização não se aplica a este caso. Eu concordo com Vossa Excelência. Naquele outro caso, e eu não estou ainda indo pela regularidade, estou tentando pensar sobre essa questão. Naquele outro caso que eu fui vencido, acompanhei o Ministério Público, havia uma situação que eu diria excepcional. No caso, era o advogado, foi efetivado por concurso público, 2 meses depois, ele pediu exoneração e foi contratado pela mesma entidade. Aquele caso, eu entendo que o gestor, por mais que se pense que ele, em relação à vida privada daquele profissional, ele não tem relação, mas o gestor foi capaz de contratar o mesmo profissional que foi contratado foi efetivado por meio de um concurso público. Aí eu me pergunto, alguma vantagem essa pessoa tinha que ter para não ficar no cargo efetivo? Também pode ter tido, mas aquele caso é um outro caso. Nesse caso aqui, eu concordo com Vossa Excelência que, no caso dessa Câmara, essa pessoa ocupa o cargo efetivo. A única dúvida que eu tenho o tribunal deveria, de alguma maneira, investigar a situação em relação às outras entidades, porque, embora ele ocupe na Câmara Municipal esse cargo efetivo, ele também ocupa no Executivo, ele está contratado pelo Executivo, pelo Fundo de Previdência, outro município, um Fundo de Previdência, e mais, não me lembro mais o quê. Então, eu creio que o tribunal, nessa situação, se defronta com fatos que talvez mereçam um aprofundamento na sua investigação. Não sei se seria nesse processo, de que outra forma poderia isso se dar, e confesso que essa questão trazida nesse momento, fico em dúvida em relação a que procedimento. O argumento de Vossa Excelência é bastante razoável. A Câmara Municipal está realmente regular quanto a essa pessoa, mas essa pessoa está agindo de uma forma ética, o município que o está contratando, a questão da carga horária não seria o caso da carga horária, porque é um contrato com uma empresa, pessoa jurídica, 2 empresas, na verdade, mas essa pessoa tem um outro responsável técnico por essa empresa, por essas 2 empresas. Não sei se mereceria um aprofundamento. Nesse caso, é a dúvida que eu tenho. Quanto à regularidade das contas do gestor da Câmara Municipal, eu não discordaria. Me permitiria um rápido à parte? E por que isso, então, não poderia ser verificado nas outras contas, né? Já que nessa ele é um servidor efetivo, quer dizer, nas outras contas eu creio que o Ministério Público, diligente, zeloso, como sempre, deve ter apontado o mesmo problema. Então, quer dizer, isso essa discussão poderia ficar para aqueles outros processos. Mas eu entendo perfeitamente essa discussão. Para mim, eu acho que o Estado brasileiro é excessivamente burocratizante, antieconômico. Eu tenderia a não, digamos assim, posso estar errado, mas eu não perderia muito tempo com isso, entendeu? Eu falaria, o Estado brasileiro é cheio de regrinha para o cidadão, para todo mundo, e a gente fica todo amarrado. E eu acho que aqui não há, digamos assim, nada grave para que eu me dedique, para que o tribunal se debruce sobre isso. Aquela velha história, nós temos muita coisa relevante, temos urbes, temos um monte de coisa. Isso aqui, para mim, não parece ser dos grandes males da nação, entendeu? Mas eu respeito, eu entendo. A preocupação digamos, é legítima. A questão do comportamento ético do servidor, a questão do comportamento do gestor. Mas, neste caso aqui,
com o devido respeito, eu não acho que não tem nada de grave aqui. E não sei se Vossa Excelência concorda, isso poderia ser verificado naqueles outros processos em que houve uma terceirização. Aqui não houve. Eu vou encaminhar ao senhor presidente da Casa para que possa tomar alguma medida, mas eu, na pressa de fazer o relato, já que tenho muitos processos, não é? Devido às férias que tirei, eu deixei de mencionar que eu estava seguindo estritamente, já decidido por esse plenário, num voto de rara beleza e inteligência, de sempre, do auditor Sérgio Valadares. Eu não havia dado o crédito, mas, na realidade, o final do voto era, e eu repito, inclusive, no meu voto, as manifestações trazidas por Vossa Excelência, quando analisou contas da Câmara Municipal de Antonina. E um voto que, inclusive, ganhou revistas nacionais e, acredito, até internacionais. Então, eu estou acompanhando aquela manifestação para hoje, novamente, dizer que voto pela regularidade das contas. Está aprovado. O protocolo 196, 561-13, Câmara Municipal de Prado Ferreira, 2012, DCM Ministério Público opinam pela regularidade. E esta é a proposta do relator, que está em discussão, está aprovada. O 162, 132-12, município de Laranjeiras do Sul, exercício 2011, a DCM opinou pela concessão de contraditórios aos interessados, abordou falta de efetividade no cumprimento de programas, valores do compensado do balanço patrimonial, aplicação de recursos do Fundeb, que teriam atingido 59,88% e não 60%, e o município respondeu. O Ministério Público acompanhou a unidade técnica, opinando pela irregularidade das contas. E, para contrariar as manifestações, ressalto que não houve oposição do município quanto a 2 itens questionados na instrução processual, quer sejam a falta de efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no plano plurianual e na lei orçamentária anual, e a falta da correta alimentação do SIM-AM para os valores do compensado do balanço patrimonial. Para esses itens, observada a instrução processual, proponho a inscrição de ressalva a ser acompanhada em prestações de contas futuras. A questão central em discussão é a falta de aplicação do limite mínimo de 60% dos recursos do Fundeb ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, conforme determinado pelo artigo 22 da Lei 11.494/2007. O artigo 67, parágrafo 2º da Lei 9.394/96, que estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional, é específico quanto a delimitar o que seria um profissional do magistério em exercício. Leio o artigo 67. Os sistemas de ensino promoverão valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público. Parágrafo 2º. Para os efeitos do disposto no parágrafo 5º do artigo 40 e no parágrafo 8º do artigo 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência,
as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico, incluído pela Lei 11.301 de 2006. No caso concreto, os professores lotados na Secretaria de Educação e Cultura não estariam englobados por esse conceito, já que não exercem respectivas funções diretamente na rede de ensino público. Por outro lado, o índice de despesa auferido pelo município em 2011 foi de 59,88%, ou seja, somente 0,12% do atingimento do montante mínimo estabelecido pela lei que criou o Fundeb. Nesse contexto, embora o índice mínimo não tenha sido atingido, deve ser aplicado o critério de proporcionalidade ao caso concreto, motivo pelo qual, contrariando manifestações, apresento a proposta de regularidade com ressalvas das contas de Laranjeiras do Sul, exercício de 2011. Está em discussão. Eu apenas, antes de colocar em discussão, devo lembrar que já aprovamos inúmeros processos, praticamente com índices até piores do que esse que eu estou apresentando neste de Laranjeiras do Sul. Está em discussão, auditor Tiago. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu entendo o argumento de Vossa Excelência, é mais do que razoável, mas eu tenho uma dificuldade porque a partir do momento que há uma flexibilização, eu não consigo estabelecer uma regra própria até onde vai essa flexibilização. Então, eu fico na matemática. Então, mesmo considerando essa pequena diferença, a razoabilidade do raciocínio, eu vou acompanhar as manifestações pela emissão de parecer prévio pela irregularidade, deixando para que a Câmara de Laranjeiras do Sul defina sobre esse critério. Eu, como não sou matemático, não é? Ouso discordar de Vossa Excelência, até porque tenho tido muita dificuldade matemática quando vejo a flexibilização do governo federal nessas obras monstruosas para a Copa do Mundo, estádios que depois da Copa não serão nem usados e terão uma manutenção que muitos municípios ou estados não terão como suportar. Como não sou matemático também, não é? Fiquei surpreso ao ler as manifestações de que o leilão de Libra, no famoso pré-sal, foi um sucesso absoluto. Primeiro que uma proposta. Segundo que se não há o dinheiro da Petrobras, a proposta não atingiria o valor mínimo. E um sucesso de valor mínimo eu não entendo o que seja. Não entendo por um motivo muito simples. Não entendo nada de matemática. Einstein disse que um pecado que ele tinha era conhecer pouca matemática, não é? Não quero ser Einstein, mas também conheço muito pouco matemática. Está em discussão, auditor Valadares. Presidente, aproveitando hoje que o relato, somos todos filhos do furacão, então também vou falar um pouquinho como filho do vento. Não, primeiro, eu acompanho Vossa Excelência. Nesses casos, o que eu tenho feito? Claro, todos nós sabemos da importância da educação, deveríamos fazer um mutirão pela educação nesse país. Eu acho que professor deveria ser a profissão mais bem remunerada do país, se nós quisermos alguma coisa no futuro. Então, acho importante que o tribunal faça esse trabalho, exigir que sejam aplicados os recursos na remuneração do magistério. Isso não está fora de questão. Mas Vossa Excelência já mencionou, 59, fração foram aplicados. Quer dizer, se nós fizermos uma evolução da gestão, provavelmente em alguns anos ele aplicou até mais do que 60%. Normalmente eu faço essa análise. Mas, nesse caso, com esse percentual, nem acho necessário. E eu vou aproveitar para destacar o parecer, as análises feitas pela Diretoria de Contas Municipais, não só nesse processo, como em outros, e cumprimentar, então, todos os servidores da Diretoria de Contas Municipais, porque eu tenho visto análises muito aprofundadas, e nesse caso também é feita uma análise interessante. Então eu aproveito
para cumprimentar o trabalho que tem sido feito pela Diretoria de Contas Municipais e, no mais, acompanho o voto de Vossa Excelência. Então está aprovado o voto pela regularidade com ressalva. O 142.542.13, município de Ouro Verde do Oeste, prestação de contas de 2012, 181.572.13, município de Jataizinho, também 2012, manifestações uniformes pela regularidade, e esta é a proposta do relator. Aprovado o voto. Protocolo 170.553.11, município de Imbituva, prestação de contas de 2010, DCM pela irregularidade em face do resultado financeiro deficitário, na ordem de 15,31%. A DCM postulou ainda multa aos gestores pelo atraso de 4 dias, propondo a Lei Thiago Barbosa 10.028.00. Ministério Público de Contas opinou pela irregularidade, com recomendações por obras paralisadas. E a proposta do relator é pela irregularidade das contas do município de Imbituva, exercício de 2010 de responsabilidade dos senhores Rubens Sander Pontarolo, prefeito municipal no período de 1 de 1 de 2010 a 23 de 11 de 2010, e do senhor José Antônio Pontarolo, prefeito municipal, no período de 24 de 11 de 2010 a 31 de 12 de 2010, nos termos do artigo 16.3 da Lei 113.05, tendo em vista o resultado financeiro deficitário na ordem de 15,31, aplicando multa ao gestor José Antônio Pontarolo no valor de R$ 691,13 pelo atraso na entrega da prestação de contas. Em discussão? Senhor presidente. Doutor Valadares. Eu pedi vista de vários processos na última sessão de Vossa Excelência, incluindo esse aqui, mas não foram 8 pedidos de vista, não, um só. Eu pedi vista de vários processos em que, eu me lembro, Vossa Excelência, pelo menos 2, tratavam dessa questão do déficit. E num deles, eu não sei se neste aqui, o gestor argumentava, olha, eu fiz uma aplicação grande em saúde e por isso houve um déficit. E eu acabei de falar agora há pouco das análises da Diretoria de Contas Municipais, e eu tenho visto algumas análises da Diretoria de Contas Municipais em que ela passou realmente a fazer essas considerações. Como nós já tínhamos discutido aqui, inclusive com a presença do conselheiro Ivan, que era uma análise não apenas quantitativa, mas também qualitativa. Eu dei o exemplo, quando o déficit decorre de uma grande despesa de capital, que na verdade não é bem uma despesa, é um investimento. Então, foi construído um hospital, mas apresenta um déficit grande, 15%. Só que aquilo não foi com despesa corrente, não foi pagando excesso de funcionários, foi para construir um bem que vai trazer um retorno para a sociedade. E tenho visto a DCM também fazer esse tipo de consideração. Olha, um município não tem que ter superávit perpétuo. Todo ano, se ele tiver superávit o tempo todo, alguma coisa está errada. Ou ele está cobrando imposto demais, ou está executando serviço de menos. Por que ele vai ter todo ano superávit de 5%, 6%, 7%? Se ele acumula superávit um ano, ele pode ter déficit. Então, eu queria sugerir para Vossa Excelência, eu pedi vista, mas realmente não fiz uma análise tão detalhada. Se não seria possível, tendo em vista esse, digamos assim, esse novo posicionamento da DCM, se não poderia ser possível, eventualmente, não se precisaria nem tirar de pauta, mas diante dessas considerações, solicitar uma análise mais detalhada da DCM para verificar se esse déficit pode ser aceito excepcionalmente, tendo em vista o quê? Os outros anos da gestão e, principalmente, a análise qualitativa. Por que esse déficit foi nesse montante? Foi por conta de desregramento nas despesas correntes, com excesso de pagamento de funcionário, ou foi, eventualmente, por
uma despesa de capital, a construção de um hospital, etc. Se Vossa Excelência, porque eu me lembro que Vossa Excelência, num dos casos, até mencionou, olha, as justificativas são até plausíveis, não gostaria de julgar essas contas, propor o parecer pela irregularidade. Então, a sugestão, Vossa Excelência até me estimulou ao pedido de vista para ver se eu teria alguma sugestão. Então, a sugestão seria essa, propormos uma análise da DCM nesse sentido. Eu apenas quero lembrar que eu não estava atento, agora Vossa Excelência faz essa manifestação. Eu me recordo que pouco antes das férias eu solicitei a Vossa Excelência que pedisse vistas. E o motivo que mais me levou a isso foi de que o município, em primeiro lugar, teve problemas na sua gestão. Saiu o pai, entrou o filho ou coisa assim. Era prefeito e vice e acabou assumindo. Então o município teve problemas na sua gestão. E o principal, o município aplicou 34,51 na saúde, que é exatamente o que seria o voto seguinte, que a minha assessoria, competente como está num quadro de apresentações, mostrando que na saúde é um outro município, não é? Aplicou 23,89, bem acima dos 15%, não é? E na educação 27,51. Mas há um quadro para terminar dizendo que as contas podem ser aprovadas. Mas o déficit é bem menor. Então eu não vou retirar de pauta com certeza, mas vou eu mesmo me encarregar com a minha assessoria para discutir, para que os votos tenham uniformidade. Então eu acato a manifestação. Então, diz que já foi adiado, então a forma prevalece, não é? Então, senhor presidente, eu solicito vista desse processo, para que seja possível. Não, mas se Vossa Excelência não se importar, eu faço diligência à DCM para a manifestação. Vossa Excelência é o relator, Vossa Excelência pode... Não, porque eu tenho a impressão que esta foi a solicitação do doutor Valadares. Então, diligência à DCM, com a brevidade que o doutor Akshid tem colocado naquela diretoria. O protocolo 178.063, município de Campo Magro, 2011, a DCM é no mesmo sentido aqui pela irregularidade, o déficit de 5,30%, e o Ministério Público acompanhou. Aqui há o quadro demonstrativo, aplicação índice mínimo na saúde, 15%. O município aplicou 23,89%. Na educação, dos 25%, que é o artigo 212 da Constituição da República, 27,51%. E no Fundeb, será que está certo isso? No Fundeb, o índice mínimo de 60%, neste município que só merece cumprimentos, de Campo Magro, aplicou 84,67%. Então, a proposta do relator é pela regularidade. Senhor presidente. Está em discussão. Doutor Tiago Barbosa. Senhor presidente, eu ainda vou seguir minha teimosia e vou manter posicionamento pela irregularidade conforme as manifestações. Então está aprovada a proposta pela regularidade. Respeitando muitíssimo a teimosia do nobre colega. Mas teimosia matemática do doutor Tiago Barbosa Cordeiro. A palavra está livre? Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu vou pedir para Vossa Excelência, excepcionalmente, para reabrir o protocolo 136459 de 2009, que trata das contas do prefeito de Marilândia do Sul. Eu justifico o pedido, se Vossa Excelência se lembrar, é aquele processo em que Vossa Excelência votou pela irregularidade das contas com a aplicação daquela multa do artigo 87.4G. E eu, de uma maneira ímpar, fui seguido pelo auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, e Vossa Excelência determinou a relatoria do acórdão
a mim. Mas eu, verificando naquele momento, discutimos a questão da multa ou não. Mas verificando, eu preciso, para escrever o acórdão, revisei a questão dos fundamentos da irregularidade que Vossa Excelência apresentou. E, olhando a instrução e o parecer do Ministério Público, eu não pude discordar. Então, com esses argumentos, eu gostaria que Vossa Excelência considerasse a situação e, excepcionalmente, reabrisse, se fosse possível, a apreciação desse processo de Marilândia do Sul. Se não houver objeção, está reaberto. Senhor presidente, eu agradeço. Como já adiantei, a questão ficou a discussão sobre se seria o caso de aplicar a multa pela irregularidade ou não, mas revendo na sequência, eu não encontrei razão para a irregularidade, não me lembro o voto de Vossa Excelência. Então, reaberta a discussão, eu gostaria, se fosse possível, de Vossa Excelência, que Vossa Excelência pudesse apresentar novamente o voto para que eu possa... Senhor presidente, se não houver objeção e se eu já não tiver pedido vistas 8 vezes, nem nenhuma, eu peço vistas. Esse apenas 4 pedidos e Vossa Excelência tem mais um, então, se não houver objeção por parte do Dr. Tiago Barbosa. De modo nenhum, senhor presidente. Vistas ao auditor Valadares. Nós, descontraídamente, falamos em 8 ou 5 ou 4, mas é permitido, não é, legalmente, apenas um pedido de vistas, não é? Então, fique muito à vontade, Vossa Excelência, e faça bom uso do processo. Senhor presidente, antes de encerrar, eu poderia suscitar uma questão de ordem? É para o bom andamento dos trabalhos. Vossa Excelência tem a palavra. Eu trouxe hoje na minha pauta, e tenho trazido sempre, vários processos da Paraná Previdência, em que as manifestações no mérito são pela legalidade de registro, tanto da Diretoria de Atos de Pessoal, quanto do Ministério Público. E a única divergência é a aplicação de multa. Então, a única divergência é a aplicação de multa. Nós até já conversamos sobre isso no plenário, o conselheiro Artagão até sugeriu que porque a Paraná Previdência adotou as medidas, aumentou a quantidade de servidores para colocar em dia o trabalho, para evitar atraso. Também se comprometeu a publicar os valores, e tem feito isso, os valores do provento. Então, tem sido esses os 2 motivos de propósito de multa. Então, o que eu gostaria de sugerir e propor e ver se Vossa Excelência autoriza, é que nesse tipo de processo em que nós já decidimos, as manifestações são uniformes, pela legalidade de registro. É o que o regimento interno exige para que seja feita a decisão monocrática. O artigo... qual que é o regimento interno? 428, inciso 2º. Poderão ser decididos por monocrática aquela apreciação de atos pessoal em que as manifestações, tanto da Diretoria de Atos de Pessoal quanto do Ministério Público, sejam pela legalidade de registro. E é o caso. Haveria apenas divergência do relator em relação às multas, mas o colegiado já decidiu que não deve aplicar multa. Então, eu gostaria de pedir autorização de Vossa Excelência para poder fazer essas decisões monocraticamente, para nós ganharmos tempo, né, para que eu possa ser filho do vento, quer dizer, porque fica célere também, porque é mais célere para mim também fazer as monocráticas, a doutora Maria Augusta sabe disso, do que trazer tudo para acórdão, etc. Demora mais e sem necessidade. Excelência, eu sinto muito honrado pela solicitação, não é, de autorização, mas eu vou apenas consultar a administração da casa, porque não vejo objeção alguma, já que nós já decidimos aqui, não é, pela não aplicação de multa. Mas eu só vou comunicar ao presidente Artagão de Matos Leão, até porque temos a primeira Câmara, não é? E temos o Pleno, e para que tenhamos uma decisão da Casa, a comunicação ao presidente para que tome essa medida solicitada por Vossa Excelência. A próxima sessão desta segunda Câmara será no dia 30 de outubro, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.